E aí, pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula hoje é indicadores sociais e desigualdades. Então, eu selecionei uma tabela para a gente comparar e já ir dizendo o que são indicadores sociais, já com base na comparação entre as regiões. Então, vou reduzir aqui a imagem para visualizar melhor. Olha só, essa tabela aí, ela mostra os indicadores: expectativa de vida, taxa de alfabetização, renda per capita, taxa de mortalidade por regiões. Então, para diminuir ainda mais a conversa, a gente vai selecionar algumas regiões. Então, eu vou escolher aqui, olha, vou selecionar aqui Europa e Ásia Central, tá? Vou selecionar aqui América Latina, da qual o Brasil faz parte, e África Subsaariana. A gente vai comparar aí os indicadores dessas três regiões da Terra, tá? Então, vamos começar aqui pelo indicador expectativa de vida ao nascer. Que mostra esse indicador, gente? É a base aí, média de anos que uma pessoa vive. Então, na Europa e Ásia Central, por exemplo, uma pessoa vive em média 73 anos. Lembrando que na Europa, essa expectativa é maior. É porque as duas regiões estão sendo analisadas juntas. Por isso que deu aí essa variada, tá? América Latina, expectativa de vida aí 75 anos. Já aumentou bastante, viu, gente? Já foi muito menor essa expectativa aí na América Latina. Mas aí, em virtude do avanço da medicina, de melhoria nas condições sanitárias, a população passou a viver melhor e viver mais. E aí a África subsaariana, 60 anos, né? Então já teve aí uma queda na expectativa de vida. E isso, gente, reflete as condições de vida em que essa população vive. Então, em boa parte dos países dessa região, a população enfrenta problemas com fome, subnutrição, moradias precárias e outros problemas econômicos e sociais, tá? Vamos aí para a taxa de alfabetização, que é outro indicador que mostra uma média de anos aí que a população estuda. Então, na Europa e Ásia Central, 98,2% da população é alfabetizada. Na América Latina, esse índice baixa, mas mesmo assim é elevado, né? 92,8% da população. Isso indica aí um aumento no investimento em educação. E na África subsaariana, esse valor aí, essa porcentagem cai para 59,9%. Pouco mais da metade da população é alfabetizada, o restante não é. Então, renda per capita aí, outro indicador. Gente, renda per capita é a renda por pessoa. Então, como calcula isso aí? Pega toda a riqueza produzida num país durante o ano, né, o PIB, o Produto Interno Bruto, e divide pelo número de habitantes. E aí vai dar um valor. Se esse valor for alto, por exemplo, aí da Europa e Ásia Central, é 15.331 dólares por pessoa. Então, é uma renda per capita aí considerável. Já, por exemplo, na África subsaariana, quando pega toda a riqueza que é produzida nessa região e divide pelo número de habitantes que tem lá, dá 3.399 dólares somente. Então, é pouca. Lembrando que essa riqueza aí, ela não é bem distribuída pela população. Então, por exemplo, dá um valor de 13.671, no caso da América Latina. Não é que essa riqueza ela vai ser bem distribuída dessa forma, né? Mas é esse valor aí, ele mostra que a produção da riqueza tá bem considerável, né? Já que deu esse valor aí pelo número total de habitantes. E taxa de mortalidade infantil, que mostra o número de crianças que morrem a cada grupo de 1.000 habitantes. Então, você vê aí, por exemplo, na América Latina, 15 por 1.000. Então, de 1.000 crianças que nascem, 15 morrem. Já na África subsaariana, 53 por 1.000. Um valor muito maior, que mostra aí também as dificuldades que eles enfrentam, questão da alimentação, questão da saúde e outros problemas, né? Que refletem aí numa mortalidade infantil mais elevada, tá? Então, gente, olha,
A análise dessa tabela que a gente acabou de ver, deixa eu voltar ela aqui. Ela mostra, no geral, que a riqueza ela é mal distribuída pelo mundo. Então, cerca de 80% da riqueza produzida no mundo, ela está concentrada nos países mais desenvolvidos, nos países chamados aí do norte, né? De acordo com aquela regionalização aí, países do norte e do sul. Que países são esses? Estados Unidos, Canadá, países da Europa, Japão, Austrália, que apesar de estar no hemisfério sul, mas é considerado um país do norte por ter elevado nível de desenvolvimento econômico. Então, esses países aí concentram a maior parte da riqueza. E com a globalização, com o avanço da tecnologia, com esse mundo cada vez mais conectado, a desigualdade aumentou. Então, ao invés de diminuir, de todos terem acesso a esses bens tecnológicos, as disparidades entre as regiões da Terra cresceram, né, com essa globalização. E para analisar direitinho, com mais detalhes, as condições de vida de todos os países, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, criou um indicador que mede a qualidade de vida, as condições de vida da população em todos os países do mundo. Que indicador é esse? Esse aí, o IDH, que significa Índice de Desenvolvimento Humano. Gente, o que ele avalia? Então, para definir como está essa qualidade de vida, essas condições de vida, esse indicador avalia a expectativa de vida ao nascer. Então, quantos anos em média está vivendo a população? No Brasil, por exemplo. Se estiver vivendo muito, o valor do IDH já sobe. Se tiver a maioria morrendo muito cedo, já cai esse indicador. Renda per capita, avalia como é que tá. Tá um valor elevado? Se tá, então o IDH já aumenta. Taxa de alfabetização, como é que tá? A maior parte da população termina o ensino superior? Ou a maior parte da população, grande parte da população, termina só o fundamental, porque tem que trabalhar cedo? E aí, quanto melhor os resultados dessas avaliações, mais o valor do IDH sobe. Quanto pior, mais ele baixa. Então, esse IDH aí, gente, ele tem valores, tá? Ele avalia através de valores que variam de 0 a 1. Então, quanto mais próximo de 0, mais baixo o IDH. Quanto mais próximo de 1, mais bom, elevado é o IDH. Então, países, por exemplo, que apresentam um IDH de 0,800 ou mais, próximo de 1, né? É considerado um país com IDH muito elevado. Exemplo de países assim, nós temos... Eu vou colocar esse mapa aí, gente, se vocês quiserem estar com o mapa político do mundo para localizar os países aí é bom, tá? Mas se não, não tem problema. Então, países com IDH muito alto. Estados Unidos, Canadá, esses de azul aí. A grande parte dos países da Europa, principalmente Noruega, né, que é o país que tem o maior IDH do mundo. Austrália, Japão, nosso vizinho aqui, olha, Argentina, o Chile também tem um IDH muito elevado, porque apresentam aí boas condições de expectativa de vida, de escolaridade, de renda per capita, enfim. Países com IDH alto, quem são eles? Olha, elevado, né, ou alto. Esses têm entre 0,700 e 0,799. Então, esses aí que estão na cor azul, azul mais clara do que a primeira que eu falei. Então, Brasil tem um IDH elevado. México, Rússia, a Líbia aí no Egito, né? No Egito não, gente, no continente africano, que fica próximo do Egito. O Egito aí tá com o IDH médio. Então, gente, eu tenho uma consideração a fazer. Olha, o Brasil, ele tem um IDH elevado
em virtude das melhorias das condições médicas, de educação, que vem acontecendo ao longo dos anos. No entanto, ele ainda não é considerado um país desenvolvido. Por quê? Porque o Brasil ainda apresenta muitos problemas relacionados à violência, à desigualdade, né? Questões ainda na educação, na saúde, que precisam melhorar muito. Então, para ser desenvolvido, tem que ter crescimento econômico junto com distribuição de renda, qualidade de vida e assim por diante, tá? Vamos lá, para os países com IDH médio. Os com IDH médio, eles medem ficam entre 0,550 e 0,699. Quem são eles? Vou citar alguns aí. China, apesar do crescimento econômico, tá vendo? Porque eles apresentam problemas nessas áreas aí, de educação, distribuição de renda e outros. Índia também, IDH médio, ó, esses azuis mais clarinhos. África do Sul, entre outros aí. A Bolívia aqui, ó, vizinho do Brasil. E por fim, os países com IDH baixo, abaixo de 0,550, que aí a gente vê que são esses aí da cozinha mais clara e a maior parte deles está no continente africano. O Níger, a Tanzânia, Angola, entre outros países aí que apresentam IDH, um índice de desenvolvimento humano, uma qualidade de vida muito baixa. Tá bom, gente? É isso. Tem uma atividade aí, eu vou deixar essa atividade também na descrição do vídeo aqui, tá? Um abraço e bons estudos!